do livro Pensamento e Vida de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, hoje nós vamos ver o capítulo 4, que é da instrução. Emmanuel diz assim: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Alegoricamente, toda vez que os benfeitores querem representar as virtudes que vão nos levar a um patamar superior, a uma vibração superior, ou a uma dimensão espiritual mais elevada, do ponto de vista dos valores nobres, da conduta reta, eles dizem que as 2 asas que deverão nos levar para o alto deve ser a bondade, o amor e a sabedoria. Jesus já tinha sintetizado na sua doutrina moral que aquilo que é importante para o espírito é a humildade e a caridade. A humildade é aquela consciência bem clara de que tudo que está aqui na terra pertence a Deus. E não só o que está na terra, mas aquilo que está também na dimensão espiritual. E que o espírito desperto, que tem a consciência desperta, é aquele que age sabendo disso e administrando tudo que é dado por Deus. O que é dado por Deus? Coisas materiais, o nosso corpo ele é formado de células físicas, de elementos materiais, a nossa casa, mas também as profissões, as situações, as oportunidades de encontro que nós temos com as pessoas, de reencontro na encarnação, dentro de um lar, ou mesmo numa comunidade, numa cidade. As oportunidades que nós estamos tendo de usar, de nos ligar com a matéria para fazer crescer as nossas virtudes. Mas essa noção clara de que tudo pertencendo a Deus, um dia Deus tomará para si. E aí nós teremos que retornar para o mundo espiritual, sentindo as consequências lá daquilo que nós tenhamos feito aqui. Sem desculpas, Porque aqui a gente inventa um monte de desculpa para não acertar, para não fazer aquilo que nós já sabemos que está certo. Mas no mundo espiritual, a lei nos impõe por automatismo a gente colher aquilo que nós tenhamos feito no nosso campo íntimo, lá no mais profundo do ser, onde só nós mesmos nos conhecemos e aqueles que nos acompanham, os nossos benfeitores, os nossos guias espirituais. Então é isso que é humildade. A humildade não está ligado a nada da aparência material. E o amor, a caridade, é ir de encontro à necessidade dos outros. Todo aquele que esquece de si mesmo e vai de encontro aos outros, terá atendido todas as suas necessidades. O movimento é exatamente o contrário do que muitos imaginam. Eu preciso lutar pelas minhas coisas, eu preciso buscar a felicidade. Quando a lei da natureza nos revela que aquilo que nós fazemos para os outros é que é a garantia da felicidade espiritual, já que ela é sentimento, ela não é uma coisa que a gente possa pegar, não é palpável, nós não podemos aprisionar, armazenar, mas somente dinamizar, movimentar, fluir. Quanto mais nós doamos de nós mesmos, mais nós recebemos. E essas 2 virtudes, elas são o oposto ao orgulho e ao egoísmo. Porque o espírito orgulhoso é aquele que é cheio de si mesmo. Ele acha que ele tudo sabe, que ele sabe mais do que o outro, que ele domina todas as situações e nem quer saber de Deus, porque saber de Deus para ele é uma ofensa, causa-lhe uma vertigem, um mal-estar, porque se ele reconhecer que existe Deus, ele reconhecerá que existe uma força muito superior a dele e que ele está abaixo, diminui a sua posição. E o egoísmo é aquela concha onde muitas vezes nós nos estacionamos e nos colocamos numa postura confortável,
eu não quero me envolver com esse problema. Porque se eu me envolver com esse problema, eu vou ter que me envolver para valer. Eu vou ter que ir até o final. E aí, eu vou ter que deixar a minha vida. Eu quero o conforto para mim, eu quero capricho, não é? Por que as casas espíritas, elas estão sempre orientando para que os móveis, a parte física seja mais simples possível? Muita gente, ao adentrar a casa espírita, é compreensível, porque estão chegando, né? Mesmo que estão já há 100 anos no Espiritismo, estão chegando a essa nova ideia. Quando nós falamos que está chegando ao Espiritismo, nós não estamos falando que está chegando à casa, ao endereço onde nós estamos colocados. Está chegando às ideias do Cristo. Porque a ideia de Jesus é a ideia para a formação de uma nova humanidade. Quando Jesus vem para a Terra, Ele vem para dar início à formação da nova humanidade, da nova geração, né? Cada religião fala de um jeito. A igreja fala a nova Jerusalém. Outras doutrinas falam a nova era, a era de Aquário. E a doutrina espírita, através da Gênese de Kardec, fala da nova geração. Então está chegando. E procura, às vezes, nós temos que buscar conforto, melhorar o espaço físico, colocar ar-condicionado, colocar cadeira almofadada. Quando, na verdade, as casas espíritas, os templos religiosos, vêm nos ensinar a desenvolver no íntimo do nosso ser uma postura, uma conduta, para que a Terra venha a ter um conforto espiritual. Se tiver que sacrificar, sacrifique os seus caprichos, né? Então isso daí é o contrário do egoísmo. O egoísta, onde eu estou, eu quero tudo de bom e de mais fácil para nós. Mas quando a gente começa a se encher muito de coisas materiais, vamos supor, nesse salão, a gente começa a encher muito de coisa material, a gente passa a ser escravo daquilo lá. Porque aí tem uma poeira no relógio, eu tenho que limpar o relógio. Acumula poeira no ventilador, eu tenho que abrir o ventilador. Tem muita cadeira, na hora que vou lavar eu tenho que arrastar muito. E aí eu deixo de colocar no mais alto aquilo que é mais importante, que é a atenção às pessoas que estão ao meu redor, e não esquecendo de colocar atenção nos meus sentimentos. Porque se eu trabalho 24 horas por dia na caridade, mas eu não coloco atenção no meu sentimento, que vibração que eu estou produzindo quando eu atendo as pessoas? Qual é o sentimento que eu estou liberando, irradiando? Então Jesus já vinha ensinar para a gente que as duas asas é o amor, a caridade e a humildade. E aqui, agora, Emmanuel vem nos falar das duas asas como sendo a instrução e o amor, a sabedoria e o sentimento de amor. Nenhum espírito poderá ascender, subir, sem esses dois sentimentos. Então não é tanto o que nós fazemos, não é tanto o que nós somos, mas é o que nós conseguimos gerar dentro do nosso ser, produzir os frutos de um sentimento renovado, de um pensamento renovado, que vai nos colocar numa situação de espiritualidade superior. Lembrando sempre que quanto mais por alto, já que ele está usando aqui a alegoria das duas asas, né? Lembrando da figura mitológica dos anjos que teriam duas asas para levá-los, porque subir sempre representará para nós em espiritualidade melhorar as suas condições, vencer a animalidade, vencer o impulso agressivo, vencer o orgulho e o egoísmo. Então nós devemos lembrar sempre que quanto mais para o alto, menos matéria, mais desmaterializado será. Quanto mais para baixo, mais materializados somos. Se você pensar em espírito desencarnado, isso é regra, isso é lei. Quanto mais evoluído é o espírito, menos matéria ele tem, menos contato com a matéria ele tem, menos sensações materiais ele tem. E quanto mais para baixo, mais materialidade ele tem. E quando é encarnado, a regra é a mesma. Quanto mais necessidade das coisas materiais
é o espírito, é encarnado, mais inferior ele está nesse plano dos valores imortais e imperecíveis. Mas tem que ser de verdade, não pode ser artificial. Enquanto nós precisarmos, nós precisamos. Mas a gente vai perceber que quando é espontâneo, quando parte de dentro para fora, a evolução, menos coisa os espíritos vão precisar. O Chico Xavier, quando morreu, tinha uma cama, tinha uma sandália e uma troca de roupa. E isso para ele bastava, né? Alguns orientais, para não perder tempo com a mastigação, comem castanha. Pega os amendoins, a castanha do caju, as outras castanhas, mastiga 60 vezes para tirar o valor calórico dela, para não precisar gastar tempo com coisas materiais, nem que seja alimentação, para sobrar mais tempo para mentalização, para a atividade das ideias. Vejamos que quanto mais a ciência avança, menos trabalho físico ela nos impõe, mais tempo ela nos oferece para a gente poder trabalhar as coisas da ideia, do espírito. Mas infelizmente muitos se aproveitam para preencher esses espaços com coisas fúteis e às vezes até com coisas que comprometem o corpo físico, o corpo perispiritual e a vida em sociedade. Uma asa chama-se amor, a outra asa chama-se sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes, e pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo para o alto. Quando se fala aqui de amor, às vezes nós temos várias interpretações do que seja o amor. O amor decantado nos poemas, nas músicas, o amor como uma promessa de fidelidade eterna entre os amantes, os parceiros. E muitas vezes a Terra confunde um sentimento com o outro, e muitas vezes nós ficamos só no campo da palavra. O que é o amor? A doutrina espírita veio colocar muita luz nisso. Lógico que não foi a doutrina espírita que trouxe isso para a Terra. Jesus já havia falado, e mesmo Jesus, que é o dirigente espiritual da Terra, que é o representante de Deus aqui na Terra, também se utilizou de algumas ideias que já estavam nas escrituras antigas, dizendo que o amor é a prática do bem, para que ninguém se perca, né? Para ficar só naquela palavras vazias, ou aquela êxtase espiritual. Ah, que maravilhoso, você viu que palestra, que emocionou, chegou a me arrepiar, quer dizer, trouxe uma confirmação da minha alma que aquilo estava certo. Mas o que é o amor? Quando é que o amor produz os seus efeitos reais? Quando ele é transformado em caridade. Então ele diz aqui, olha como que anda junto a instrução e a sabedoria e a prática da caridade. Fala que nós espíritos, nós já tínhamos aprendido isso em outras situações, nós refletimos uns nos outros, que enquanto o espírito não tinha despertado a consciência aqui, ele era movimentado pelo instinto, pelo determinismo, porque não tinha condições de recolher nenhuma orientação espiritual para que ele pudesse usar seu livre-arbítrio de maneira correta. Mas quando ele desperta a consciência, ele acorda, tomando noção de si mesmo, aí ele começa a receber a visita dos espíritos que tinham mais conhecimento. Vocês lembram? Quando nós começamos a estudar, eu vou falar agora aqui um exemplo, vocês vão lembrar. Mesmo nas coisas aparentemente mais simples da Terra, por exemplo, quando os agricultores, agora já despertos, na condição de espírito humano, iam dormir, os espíritos com mais sabedoria vinha, encontrava e transmitia para eles ideias de como semear, de como manusear
vem à Terra, e eles acordavam e tinham no campo da intuição, né, da inspiração, aquelas ideias de fazer assim ou fazer do outro jeito. Então, na medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, melhorando a nossa aptidão mental, nós vamos tendo mais condição de receber as informações dos espíritos de vanguarda, daqueles espíritos que estão em camada superior, e até mesmo de espíritos que já vivem em outros planetas, e colhendo as informações que eles nos trazem, porque no mundo e no universo não existe nenhuma ideia nova. Todas as ideias são transformadas de outras ideias. Pode ser novidade para o campo material, mas ela veio de outro, porque é só Deus que cria, né? O homem, ele é co-criador em tudo, tanto no plano físico como no plano das ideias. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos em nossa alma a perfeição, que não veio à tona ainda por causa da nossa personalidade, que ainda é endurecida e é animalizada, a qual nós estamos aprendendo a domesticar, a chefiar através do comando das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Tudo que veio já é a ideia de alguém que nos traz, mas para que a gente possa refletir a ideia do outro, que reflete em nós, nós precisamos ter preparação, precisamos ter preparo. Você pode perceber que em todas as comunidades, todos os agrupamentos, as pessoas estão no mesmo lugar, elas estão fazendo a mesma coisa, mas um ou outro se destaca porque ele traz uma maneira de organizar as coisas, de resolver os problemas que os outros não conseguem. Qual é a diferença de um para o outro se todos são os inteligentes? São aquelas conquistas que já vai trazendo nas lutas das encarnações, que torna a sua mente um campo aberto para colher as ideias que são refletidas pelos Espíritos. Vamos lá, por toda parte. Nós estamos recebendo raios dos Espíritos que vivem nas comunidades mais altíssimas, mas nós conseguimos captar? Conseguimos captar uma coisa ou outra. E na medida que nós vamos avançando, a nossa antena psíquica vai ficando mais apurada, a nossa sintonia vai ficando mais fina, e nós vamos trazendo isso para o plano das nossas ideias. Mas é preciso ter vontade. Depois que colheu, né, a instrução, é preciso abrigar essa vontade, alimentar essa vontade e trazê-la para o campo das realizações. Quer falar alguma coisa, Sérgio? Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Olha que coisa maravilhosa. Através do amor, nós nos valorizamos para a vida, porque quando nós começamos a trabalhar esse sentimento dentro de nós nos amamos, nós amamos a Deus, nós amamos a natureza que está ao nosso redor, tudo aquilo que nos é colocado como oportunidade, até mesmo a dificuldade, porque quando a dificuldade nos encontra numa condição, numa vibração de amor, ela nos encontra sem resistência, sem rebeldia. E aí a gente começa a entender que nós estamos sendo valorizados, porque se está sendo dado provas difíceis para nós, é porque quem rege a vida sabe que nós amadurecemos, que nós estamos preparados para novos trabalhos, novas missões, né? E aí então, pela vida toda nós somos valorizados. Tem gente, por exemplo, que se aborrece, fala assim: gente, pelo amor de Deus, onde eu vou as pessoas querem alguma coisa de mim. Eu não posso mais ir em um outro lugar sem que as pessoas venham me pedir alguma coisa. E por que a gente está aborrecido com isso? Se elas não vão procurar outras pessoas, é porque elas sabem que elas não têm condições, não é? E o espírito, ele é muito testado nisso. Como ele está recebendo muita informação por toda a parte que se movimenta nas casas espíritas, na rádio espírita, na internet, nos livros, ele está sendo agraciado por Deus. Onde ele vai, ele é uma presença, mesmo que ele não queira. Eu vou lá só para me distrair um pouquinho a cabeça, para bater um papo. Daqui a pouquinho alguém encosta e vem pedir auxílio, seja no campo do esclarecimento, das preces. Mas isso é uma coisa lógica, só se pede
para quem tem algo para oferecer. Então ele fala, olha só, quem consegue desenvolver o amor é valorizado, se valoriza, e é pela vida valorizada. As pessoas reconhecem, as pessoas confiam no serviço, na utilidade que aquela criatura tenha em qualquer lugar onde ela esteja. E os espíritos também. Nossa Senhora, eu estou aqui, ó. Tudo tem mais valor. Os espíritos, até os espíritos começam a grudar na gente. Ela fala, nossa Senhora, estou com uma dor de cabeça, estou com as pernas, estou arrastando, eu não tinha isso daí. Os espíritos são atraídos fluidicamente para aqueles que eles sabem que terão condições, até às vezes inconsciente, aqueles que terão condição de ajudá-lo. Porque se você chama o espírito para conversa, para comunicação, ele fala, não, nem sabia. Que ligação que você tem com essa pessoa? Não tenho ligação nenhuma. E por que você está aqui com ela? Não sei. Eu só quero ajuda, eu só quero socorro. Quer dizer, na medida que a gente vai iluminando o nosso mundo interior, nós já vamos sendo beneficiados, porque a gente não vai precisando de tantas coisas para viver, coisas materiais. Tudo que nos acontece, a gente sabe fazer uma leitura mais aprofundada. Claro que a gente se agita ainda, porque nós não atingimos o máximo. Isso aqui está falando no campo do ideal, né? Caminhando para a perfeição, para subir para planos, para voos mais altos, mais arrojados. Mas quando a gente já vai dando os pequenos passos, nós já vamos sentindo que é isso mesmo, que é assim que funciona a natureza. Então esses espíritos também falam, não, eu só queria ser ajudado, só queria socorro, queria tratamento, queria alívio, e foi atraído. Bondade que ignora a si como poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Desculpe, eu pulei uma parte aqui. Outra coisa que me veio quando eu estava aqui lendo é o seguinte: quando a gente se ilumina, até mesmo o mal que as pessoas nos querem já não começa mais a repercutir efeitos, porque a gente não está apegado. Vamos imaginar, estou ocupando um posto, uma posição, aí as pessoas querem tirar esse posto, essa posição. Se você realmente não é apegado, enquanto você está administrando aquilo lá, eu vou fazer o melhor de mim mesmo. Se foi tirado por um golpe, por uma cilada, por uma armação, uma traição, não tem importância. Vai com Deus. A Deus pertencia a mim, mesmo a mim não pertencia. Se eu tenho uma riqueza, uma fortuna, quantos que não acontece isso? Nascem ricos, esses são mais difíceis, uma prova dificílima. E tem aquela noção clara, eu estou nesta posição, eu tenho que administrar essa fortuna para me educar e transmitir para os meus funcionários essa educação, para saber valorizar cada um no seu posto, né? E dar escolaridade, investir no seu estudo. Aí de repente, caiu. Tudo bem, aquilo que eu ensinei para os meus funcionários, eu vou fazer eu como funcionário. Quem realmente está desenvolvendo essas habilidades. Então fica difícil até prejudicar. É difícil prejudicar, né? Nós temos uns exemplos muito altos disso, que é o Gandhi. Tanto que queriam provocar ele, não tiravam ele da paz dele. Mas não é só esses espíritos de escola. Outros tantos que estão fazendo esse treino com sinceridade no seu campo íntimo, esses são mais difíceis de serem atacados, né? Porque eles não ficam amarrados, eles sabem que eles são um espírito eterno, né? Espírito imortal. Enquanto que alguns espíritos, até depois do desencarne, ficam ali brigando. Olha, antigamente a gente via as pessoas brigarem pela herança dos pais e das mães, dos avós, quando os pais e as mães morriam. Infelizmente, gente, a coisa nesse sentido não evoluiu muito, parece que piorou. Porque eu tenho presenciado pessoas que estão brigando pela herança dos pais vivos. Quer dizer, esse já está sofrendo, não é? No campo íntimo, se a gente quer ser feliz, essa criatura que está disputando a herança, ainda do pai vivo, ele está sendo feliz. Eu fico até tentando imaginar ali a cabecinha dele. Ele fica assim, o outro vai pegar a parte maior, eu tenho que fazer alguma coisa. E toda vez que está fazendo isso, cria uma agitação, um embaraço.
Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Por que será que o Emmanuel veio trazer nesse livro Pensamento e Vida o capítulo 4 chamado Instrução? Porque vez ou outra a gente ouve alguém falando, não, tem que ser bom, não tem que estudar. E outros falando, não, a gente tem que estudar, é importante. Então ele está falando que essas duas coisas, elas caminham juntos. Elas caminham juntos, porque olha só, quando é que o homem começou a sair da animalidade? Quando ele despertou a inteligência. E através da inteligência ele veio aprender, através do reflexo mental dos outros espíritos, novas formas de viver. Porque senão ele ia continuar vivendo da mesma forma, achando que estava certo. Dormindo, acordando, buscando alimento, buscando proteger o seu cercado, não é? Aí quando vem, ele desperta um pouquinho a consciência e consegue entender as correntes mentais de alguns espíritos que o cercam ou que visitam através do desprendimento do sono, falando que existem coisas melhores no campo do sentimento, do amor a Deus, do amor à beleza, à harmonia, né? A arte, a ciência. Aí ele quer alguma coisa a mais. Em contrapartida, nós vamos ver lá no Evangelho que a inteligência destituída da moral é um perigo. Esta sim é uma bomba atômica. Os exemplos mais clássicos que nós temos são as guerras. A inteligência cria a domesticação da energia nuclear do núcleo dos átomos, a inteligência moralizada, e a inteligência destituída do amor ao próximo cria a bomba atômica. A inteligência, o amor às conquistas, às facilidades que vão trazer conforto para o ser humano, inventa o avião para diminuir as distâncias. E a inteligência destituída desse senso usa o avião para soltar bombas e atirar contra as comunidades. E isso sim é importante dizer, mas não desprezar uma coisa ou outra. Essas duas asas, elas geram um equilíbrio. Seria como os pratos de uma balança. Não pode equilibrar nem para um lado, nem desequilibrar para o outro. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. A bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descendentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Olha que comparativo. A bondade sem instrução, por você estar atendendo a necessidade de alguém, mas você não tem o que falar para aquela criatura, não tem como conduzir, prepará-la para ela mesmo caminhar de uma tal forma que ela não cometa o mesmo erro e não venha sofrer as mesmas consequências. É um paliativo. Você vai ali, dá um passe, alivia. Se tem uma entidade, afasta a entidade. Se tem um remédio físico, tira a dor ali. Mas daqui a pouquinho a pessoa está fazendo tudo errado de novo, no atrito emocional com as outras pessoas, ela entra em conflito, ela gera guerra, ela abusa da alimentação, ela abusa dos vícios e entra na mesma situação. Então ele está dizendo que a bondade que ignora é um poço amigo em plena sombra. É importante, né, a gente ser bondoso um com os outros, porque ninguém evolui sozinho, nós precisamos da ajuda do outro. Já pensou você estar cansado, cheio de lutas e dificuldade, se arrastando, cheio de ferimentos, e chegar embaixo de uma árvore, uma sombra frondosa, e ter um poço de água fresca? Você bebe, você se alimenta, mas quem que tem que continuar depois da viagem? Com os enfrentamentos? É o viajante. E se ele não receber nada mais do que isso, como que ele vai para frente? Como que ele vai dar continuidade? Como que ele vai iluminar seu pensamento para bolar uma estratégia
para o melhor caminho e como é que ele vai caminhar e achar as soluções para os problemas que ele vai seguir. Por isso que nas casas espíritas se preza muito pela instrução. É dado passe, é feito o trabalho de desobsessão, é dado o alimento para aqueles que precisam, a roupa, o remédio, mas nunca pode se esquecer da instrução. Quando algum trabalho está esquecendo da instrução, ele está sendo feito não está sendo feito por completo. Que às vezes uma palavra para um espírito encarnado ou desencarnado, ela vale muito mais do que muita coisa. Agora, a inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Também a inteligência sem o sentimento de bondade, de compaixão, de acolhimento, ele não serve para muita coisa. Voltando ao exemplo do viajante, ele está cansado, ele está com sede, ele está com fome, ele está sem energia nenhuma, ele está machucado, ele está ferido, e aí ele chega perto de um poste e ali tem todas as informações do caminho, todas as instruções de como que ele vai, os pontos de referência, qual é o caminho mais curto, quais são os perigos que ele vai encontrar no caminho, o que ele tem que levar na sua mochila, né? As provisões, mas ele não está aguentando, ele não está conseguindo parar em pé. Do que vai adiantar isso? Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. Toda a cultura intelectual é formada por uma cadeia gradativa de expansão. Então eu aprendo aqui, e por eu estar aprendendo, estou construindo um degrau, o alicerce. Se eu não tivesse aprendido, se eu não tivesse construído esse degrau, eu não poderia construir uma parede em cima desse alicerce. Então, o que eu aprendo agora prepara o meu campo mental para eu entender outras coisas que virão. Aquele que estaciona, ele não consegue aprender mais nada. Então, em tudo, nós somos chamados a sermos aprendizes e sermos alunos dedicados para conseguir aprender como é que funciona aquilo, do que é feito, para que serve. As civilizações sucedem-se ininterrupta ao influxo da herança mental. Então muita gente apegado à parte física fala: eu sou descendente de tal nacionalidade, eu sou descendente de tal raça. Então ele está dizendo que isso daqui tudo é bobagem. Mas nós somos herdeiros de verdade da mentalidade. Se a gente pegar lá a cultura egípcia, ela recebeu influência da cultura dos hindus mais antigo. A cultura grega recebeu a herança dos egípcios. A cultura romana recebeu a herança dos gregos. E assim veio chegando até nós. Por quê? Porque os espíritos que estão vivendo agora, eles desencarnam, chegam no mundo espiritual, renova mais ainda o campo das ideias, reencarnam e traz a continuidade da onde eles pararam. Tudo que nós estamos vivendo hoje é a continuidade daquilo que nós iniciamos lá atrás. Quer dizer que aquele conhecimento antigo, ele foi importante para a formação de novos conhecimentos. Então, para quem fala, é uma bobagem ficar estudando, está aí a explicação, né? A explicação lógica do que, por que é necessário a gente poder continuar e nos instruindo. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns aos outros. Os artistas, eles desenvolvem o trabalho deles aqui. Aí eles vão para o mundo espiritual, aqueles que já estão despertos, que já entenderam a sua condição, eles voltam e eles se ligam aos artistas daqui, aqueles que lhe oferecem o campo aberto à inspiração, e transmite para eles
àqueles conhecimentos. Eles se interessam em dar continuidade ao que eles começaram. Quando eles recebem instrução dos espíritos superiores, e aqui nós já falamos, né, às vezes até de espíritos de outros planetas mais avançados, eles se interessam em voltar a reencarnar na Terra e continuar o trabalho dele, mas colocando elementos novos. Por isso que a arte, ela também nunca é parada, ela nunca é estática, ela vai avançando. Quer dizer que um pensamento de uma pessoa reflete na outra pessoa. Nós somos muito responsáveis por tudo aquilo que nós emitimos. E afinal de contas, tudo que existe agora, o estilo, a maneira de viver, as preocupações que nós temos aqui na Terra, tudo reflete, né, do espírito. Se alguns setores estão muito bagunçados, o que a gente vai entender com isso? Que a Terra regrediu? Não. Nós vamos entender que existe um movimento de massas espirituais. Vamos imaginar que nós temos aqui dentro desse espaço um agrupamento de 1000 espíritos. Eles estão fazendo um trabalho na sua encarnação, eles se lapidaram, eles aprenderam, se instruíram, estão vivendo em conexão com os bons espíritos, recebendo as orientações dele e colocando em prática. Aí, 50 desses espíritos desencarnaram. São 50 espíritos igual a eles que vão voltar? São 50 espíritos que estavam nas mesmas condições que eles estavam no começo da existência, ou até mais atrasado. Aí vem 50. Aí já não tem mais 1000 espíritos com aquela compreensão. Aí só tem 950. Enquanto aqueles 50 novos que estão aprendendo alguma coisinha estão avançando, morre mais 50, desencarna e vai para o mundo espiritual, se encher de novas ideias, e reencarna mais 50, às vezes lá das zonas umbralinas inferiores. O que eles vão trazer para cá? Toda aquela dificuldade. Mas daqui a pouquinho começa a reencarnar de novo aqueles 100 que estavam em boas condições, foram no mundo espiritual, arejaram os seus pensamentos, trocaram ideias, vêm com ideias novas, e ao encarnar transmite aquilo lá. Então está sempre misturando, mexendo, até que um dia o conjunto da Terra esteja mais para o bem, mais para o belo, mais para a harmonia do que para a animalidade, a grosseria, a materialidade. É por isso que algumas vezes dá essa impressão que piorou, mas não piorou não. Tudo que está vindo para a Terra já estava aqui na Terra mesmo. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto as imensas distâncias no espaço e no tempo incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Às vezes o trabalho de espíritos que passou por nós há séculos parece que foi em vão, né? Aqueles luminares da filosofia, da religião, da ciência, mas não é em vão. Vamos pensar mais próximo de nós. Quanto tempo que já não existe esse livro aqui, Pensamento e Vida? Mesmo os livros de André Luiz, né? Mais de 50 anos ele já tem. Os livros de Kardec, 150 anos. E o Evangelho de Jesus, mais de 2000 anos. Mas muitas vezes basta que venha um espírito um pouquinho mais avançado entre nós. Ele lê aquilo, ele capta aquele raio, aquela radiação mental daquele espírito que ficou gravado naquele livro. No caso de Jesus não ficou gravado por ele, mas os evangelistas registraram, né? E foram expandindo. Aí um traz aquela interpretação, lança. Os outros estão preparados já
ficou encantado com aquilo, recebe, acolhe e multiplica. Daqui a pouquinho aquilo lá vai esparramando, vai esparramando, vai esparramando. Demora um pouquinho. Quando a gente fala demora, na marcação do nosso tempo, que queremos tudo para agora, porque a gente vê que o nosso corpo físico vai envelhecendo, o nosso tempo vai acabando aqui na Terra, a gente quer ver as coisas, né, acontecerem agora. Então, se a gente conseguir vencer a ansiedade e nos portarmos como um espírito que não tem fim, nós vamos ver que as coisas vão acontecendo, elas vão sendo multiplicadas e as coisas vão mudando. Basta a gente ver como é que nós estudamos o Evangelho hoje. Quanto detalhamento. Os grandes espíritos que estão se encarnando estão, para nós, facilitando muito. Eles estão, rasgando alguns véus e estão dissecando pecinha por pecinha, tecido por tecido, e hoje a gente consegue enxergar o Evangelho como um livro para a vida, um livro bem próximo de nós. Sempre esteve ali, mas é a questão do campo aberto. A gente olha e não vê, outros vêm, olha e vê e consegue refletir nas outras mentalidades, as outras mentalidades vai jogando para frente, e aquilo lá vai depois vindo para as escolas, para o comércio, para as famílias, para tudo, vai se materializando. Muitas coisas que a gente só ouvia na casa espírita, conceitos espíritas, a gente conversando com as outras pessoas, às vezes elas deixam escapar isso já, e elas nunca vieram na casa espírita. E a gente começa a falar: ei, meu Deus, será que eu estou aprendendo isso? Então, a gente aprende com todo mundo, mas será que indo todo dia na casa espírita, lendo todo dia, eu estou aprendendo com outra pessoa? Ou parece que eu já ouvi isso daí em algum lugar? Quer dizer, são conteúdos trazidos pelo Espiritismo, pelo Espírito da codificação, e já saiu, já transbordou das portas e das paredes das casas espíritas, já está chegando no dia a dia. É muito lento o movimento, ele é sim, mas ele acontece. E ele acontece de maneira importante. Agora muita gente fala: mas e essa história aí, como essa que aconteceu na França? Um homem pega um caminhão e se lança contra as pessoas que estavam comemorando um momento tão feliz, de confraternização. Isso daí para a gente parar e pensar toda vez que a gente fala, quando tem alguém criminoso entre nós, e todos nós somos, se a gente considerar a lei de Deus, que a gente pode errar por pensamento, por palavra, por ação, mas aqui nós estamos falando de criminosos mais ostensivos, deliberados. Quando a gente fala, tem que matar mesmo, tem que ter pena de morte. Se nós estamos entendendo que uma mente reflete na outra, o que adianta matar o corpo físico? Essa mente perturbada, essa mente preconceituosa, exclusivista, que acha que é só a raça. Não existe, raça. Existe uma raça só, a raça humana, mas eles acham que existe uma raça e tem que ter uma hegemonia de um grupo étnico sobre o outro. Eles continuam aqui. E eles continuam a influenciar outros. Ou a gente acha que o terrorismo na Terra ele é feito só por encarnados? Não é feito só por encarnados. Tanto é que eles colocam bomba em si mesmo e se joga contra o outro e morre. E espiritualmente eles vão dar continuidade àquele plano, àquela ideia que eles têm. E se encarnam de novo na Terra. Então esses núcleos que estão estourando, explodindo aí, eles sempre existiram. Estão vindo para a Terra. É necessário que haja um escândalo, porque ele existe ainda em nós. Agora, alguns dizem, que os líderes deles, aqueles que estão fazendo isso de forma consciente, estão provocando, estão induzindo os indutores nesse plano de regeneração, esses seriam realmente retirados, porque senão nunca haveria melhora. Seriam os endurecidos. Agora, esses que se jogam contra os outros, não. Esse que pegou o caminhão é um espírito que ele acha que ele está certo, Então, ao invés da Terra educar,
tentar fazer um convencimento na base do amor e da instrução. Não, vamos pegar e vamos enforcar, vamos pôr na cadeira elétrica, vamos fuzilar. Assim não vamos resolver o problema. Resolve? É igual tiririca, né, sério? Quando nós tentamos tirar ela do jardim, você tirar uma batatinha, nascia 2, 3, 4. Sim. Desequilibrado. Mas muitos se jogam mesmo, né? Prende bomba no corpo e se lança contra os outros. Então o que a gente tem que investir mesmo é na educação. Agora a gente consegue entender por que a educação ela é a única capaz de mudar a paisagem terrestre. E quando nós falamos de educação, é educar sentimento, né? Não é a escola. Também ela, como qualquer outra instituição, é educar sentimento, educar conduta, educar relacionamentos, educar no sentido mais amplo, porque aí muda a fonte, que é a mente, ela passa a refletir em todos os planos as novas ideias, e aquelas ideias que são assimiladas, compreendidas, assimiladas, elas vão ser efetivadas, vão ser praticadas. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade, e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Olha só, uma mente evoluída, fonte de boas ideias, de uma compreensão elevada, continua irradiando, fluindo até hoje, através daqueles que o compreenderam, que estavam sensíveis para compreender o seu pensamento, a força, o poder da sua alma, e vai passando adiante. Então, muitas coisas que nós vivemos hoje, a gente nem sabe mais de onde veio, mas ela teve o início em uma mente iluminada. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos, que lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Por que Deus não vem e não muda tudo? Por que Ele não vem e não muda, não tira a maldade das pessoas? Por que Deus não vai nos mundos inferiores e transforma eles num passe de mágica em mundos superiores? Por que Deus não vai nas zonas umbralinas e transforma todos aqueles em espírito de luz? Porque Deus não violenta as concepções. Deus alimenta os propósitos de mudança, porque Deus sabe que com uma lágrima a escorrer na face de um criminoso que produziu um monte de cadáver na terra, Ele é capaz de promover uma conversão verdadeira de dentro para fora. Assim também Jesus não veio pela violência mudar a face da terra. Quando nós dissemos que Jesus veio inaugurar uma nova era, Ele veio ser essa fonte maior para plantar a semente de uma nova humanidade, que foi colhida pelos seus discípulos, e eles foram dilatando, quer dizer, reproduzindo e continua reproduzindo até hoje. Então, na base da formação de uma nova, quando acontecer, né, for uma nova geração, nós vamos ter Jesus. Olha que fonte poderosa. Uma única fonte, uma única mente, uma mente cristalina igual a dele, que sabia colher a vontade de Deus com pureza, sem adulterar, sem mesclar com a sua vontade, com as suas ideias. Ele colheu, foi o médium de Deus, transferiu através da palavra e das ações, dos exemplos para os discípulos. Os discípulos, cada um na sua capacidade, que temos os limites da nossa humanidade, colheram aquilo, foram influenciados por aquele reflexo e foi passando adiante, encarnando, desencarnando, passando no mundo espiritual e no mundo dos encarnados, até que um dia toda essa ideia de Jesus estará manifestada em toda a terra. Será a vitória do Evangelho. Não precisa as pessoas falarem: eu sou de Cristo, né? Eu sou de tal ou tal religião. Não é isso.
é o comportamento iluminado pelas ideias que vão sendo transferidos de um para o outro, até cobrir toda a terra. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Aqui é que está, né? Está falando para a gente estudar sempre. Mas como o nosso tempo tem que ser bem valorizado, e aquilo que nós colhemos realmente tem que ser o melhor que nós tivermos, para acelerar o nosso processo de crescimento, de evolução, para a gente não ficar dando voltas em torno de um mesmo ponto, ele fala que nós temos que selecionar aquilo que nós estudamos. Isso é verdadeiro. Porque às vezes a gente pega alguns livros, né, e a gente gasta 1 ano, 10 anos para estudar, sendo que se a gente pegasse de uma mentalidade que está mais avançada, que tem esse poder de síntese, em pouco tempo a gente conseguiria extrair esse conhecimento e ganhar tempo para fazer outras coisas. Então fala também a responsabilidade de quem estuda de selecionar aquilo que tem de melhor. O que nós temos de melhor? Jesus, né? Jesus é o que nós temos de melhor, o Evangelho de Jesus, nos 4 evangelistas, os Atos dos Apóstolos e todos os outros livros que vão ajudar a gente a compreender isto, para a gente não ficar patinando. E na doutrina espírita, o que nós temos de melhor, senão os livros da codificação? Kardec. E muitas vezes a gente patina em volta, né? E deixa de entrar no círculo, pensar numa árvore, né? A gente fica na casca, na superficialidade, e não consegue ir para o cerne, para o meio das questões. É uma questão também de selecionar aquilo que nós vamos aprender. Não que as coisas não sejam boas, tudo é bom, a experiência de todos os espíritos são boas, mas se a gente pode colher da fonte original